As bênçãos do Senhor Jesus. Obrigado. Boa noite a todos. Que as nossas primeiras palavras sejam de agradecimento a esse mestre querido, tão desconhecido por nós, que dentre os espíritos que pisaram na terra é a versão máxima de virtudes, que ele possa consolar os nossos corações doídos e as nossas mentes conturbadas. O estudo de hoje, Faculdades Morais e Intelectuais do Homem, deve ser entendido a partir de informações básicas para que a gente consiga, à medida que formos complexando a fala, o entendimento, não reste dúvidas ou que diminui essas dúvidas para uma melhor compreensão do tema de hoje. Então, a informação básica é que somos espíritos. Não temos um espírito, somos um espírito, temporariamente encarnados. Não temos um espírito e somos um corpo. Muitos aqui podem ouvir essa fala e imaginar que, poxa, isso eu já entendo. Mas nunca é demais repetir que somos espíritos temporariamente encarnados. E à medida que o tempo passa, desencarnaremos. Passaremos um tempo que não sabemos, no plano espiritual, num aprendizado contínuo, porque é assim que a lei de Deus foi criada, e também passando um determinado momento, que também não sabemos informar, voltaremos a reencarnar. E à medida que essa dupla via de encarnação e desencarnação, nós galgaremos patamares mais evoluídos, patamares com novas responsabilidades, novas oportunidades de aprendizado da própria lei de Deus. Somos espíritos, somos indivíduos, e cada individualidade, à medida dos milênios, passa por provas e expiações muito peculiares. Então, nós podemos afirmar que cada indivíduo aqui possui uma bagagem própria. Ninguém é igual a ninguém. Porque passando por mesmas situações, aparentemente situações próximas, encaramos essas situações de formas diferentes. Porque a partir do momento que nos tornamos espíritos, à medida que vamos avançando nessa evolução, ganhamos a liberdade. E a partir disso, cada um é livre para tomar suas escolhas. Deus não tem fábrica de espíritos. Deus cria princípios espirituais que, passando pelos reinos ditos inferiores, mas eu não gosto muito dessa classificação, prefiro reinos mais simples, vamos aprendendo a coesão, vamos aprendendo a sensibilidade, vamos aprendendo a usar o instinto, e a partir disso vamos criando um novo sentimento que até hoje não sabemos utilizar ou sentir em sua plenitude, que é o amor. Mas nos reinos mais simples, todos são iguais. Não tem, é difícil classificar uma diferença entre dois cachorrinhos. Mas existem as suas diferenças, mas isso é para amanhã. Os espíritos, a partir do momento que se torna espírito, aí fica mais complexo ainda. Mais difícil de dizer, ele é igual a ele, ela é igual a ela. Na verdade, isso é impossível.
cada indivíduo tem uma história. E essa história dificilmente é conhecida por alguém. Então, não existe a possibilidade de julgamento, pois nos falta informações que auxiliam, que possam auxiliar no nosso julgamento. Então, quando julgamos alguém, mesmo aparentemente tendo informação sobre a vida daquela pessoa, não entendemos, pois não temos as informações anteriores a essa vida. Então, quando falamos, não julgueis, quando lemos, não julgueis, não são palavras jogadas ao vento. É uma lógica. Não podemos julgar, pois nos faltam informações para fazer um julgamento correto. E à medida que o tempo passa, vamos criando essa bagagem. E essa bagagem não é feita só de imperfeições. Nós temos uma mania, e essa própria mania, essa tendência, também é criada com o tempo, de colocar em exposição ou dar uma ênfase maior às nossas imperfeições. E quando pensamos em nossas qualidades, menosprezamos. Faça um exercício mental, pense em seus defeitos, pense em suas qualidades. É muito provável que nos defeitos vocês chegaram em respostas muito mais rápidas do que naquele momento que eu pedi para vocês pensarem em suas qualidades. Outras pessoas pensam em suas qualidades, mas com sentimento de, nossa, eu estou sendo arrogante, pensando que eu sou bom. Um pouquinho bom, mas eu sou bom. E não vou pensar nisso porque eu sou arrogante. Então já começa a colocar seu defeito em exposição novamente, dando uma força que de repente nem é bem assim. Mas isso também é criado. Somos espíritos imperfeitos, todos nós. Mas isso não é sinônimo de maldade. Não somos espíritos maus. Somos espíritos imperfeitos. Porque ainda temos muitas lições para aprender. Ainda temos muitas lições para apreender. Muitas situações que nem vislumbramos ainda vão acontecer no futuro, quando formos mais maduros, mais sábios, mais amorosos. Pensemos, por exemplo, em espíritos como Hipátia de Alexandria, como Giordano Bruno, como Joana d'Arc, como Jean Hus. Todos esses espíritos, pelos próprios esforços, conseguiram, através dos séculos, através das encarnações, a inteligência, o amor, não só pela família, mas por nações, por povos. E eles, com essa maturidade, através do esforço próprio, através do suor do próprio rosto, se deixaram imolar pela causa. Os próprios espíritos que deveriam agradecer a oportunidade de contato com essas almas imolaram esses mensageiros. Mas para chegar a tal nível, a tal missão, precisamos caminhar um pouco mais. Mas nós, pequeninos como somos, temos as nossas próprias missões. E essas missões precisam da dupla via: intelectualidade e moralidade. Quantas vezes não ouvimos falar da história do passarinho utilizando as asas do intelecto e da moralidade, do peixinho com as suas nadadeiras? Isso é tão falado nas evangelizações. E encaramos muitas vezes isso como uma brincadeira, como uma fábula. Mas é uma verdade. Não damos, de repente, um valor necessário a isso, mas é uma verdade. E essas duas vias, muito dificilmente, caminham juntos. Então é por isso que encontramos espíritos tão intelectualizados se perdendo,
se deturpando pelo caminho. E espíritos com inteligências tão limitadas, dando grandes exemplos da moral cristã. Quantos exemplos não temos por aí? Se não presencialmente, pela internet, pelos jornais, por meios diferentes de comunicação. Então, estudar os aspectos do espírito, enquanto analisamos o intelecto e a moral, é um estudo básico para o espírita que pretende entender um pouco do pensamento de Kardec e muito mais, um pouco da lei de Deus. Somos todos espíritos caminhantes desse universo sem fim, desse progresso sem fim. E é com essa troca que vamos galgar situações que ainda nem conseguimos imaginar. E quem sabe um dia, como Ivone já falou, pediremos as nossas cruzes para mostrar que somos verdadeiros servidores de Deus. Então, nesse caminhar, nessa criação da bagagem espiritual que desconhecemos, erramos muitas vezes. E o que nós fazemos, na maioria dessas vezes? Abraçamos e damos alojamento a um sentimento que não traz ganho nenhum para a nossa vida, que é a culpa. A culpa só serve para segurar os nossos pés na situação passada ou presente que causa a nossa dor, que causa a nossa perturbação mental, não permitindo visualizar a saída desse túnel escuro. Culpa não é sinônimo de arrependimento. Arrependimento é ação, é movimento, é mudança de postura mental, é mudança de paradigma, enquanto a culpa é um peso, como aquelas esferas de ferro que colocávamos nos prisioneiros do passado. Esse entendimento serve não só para falar palavras, coisas bonitas, não. O raciocínio deve ser exercitado. O raciocínio não é inimigo da elevação moral. Como já falamos, é difícil caminhar com os dois juntos, quase impossível. Mas com entendimento, com esclarecimento, de repente o nosso caminho pode ser facilitado. Porque compreendendo, temos certeza do fato. Quando duvidamos, vacilamos mais. E muitas das vezes duvidamos até se somos espíritos. Podemos ser espíritas de carteirinha há décadas e vacilamos com esse entendimento básico da doutrina. Não significa que eu devo acreditar que sou espírito porque está escrito no livro dos espíritos. Não é isso. É pela lógica dos fatos. É pelo entendimento da justiça divina. É pelo estudo contínuo das conclusões dos pesquisadores espíritas. É raciocínio. Através do raciocínio, conseguimos entender um fato básico. E às vezes, nem isso temos a certeza. E se não temos a certeza do básico, como ter certeza do complexo? Então, meus irmãos, saiamos dessa posição de culpa e troquemos pelo arrependimento. Porque o arrependimento é benéfico. O arrependimento joga a gente para frente. É um primeiro passo para a gente ir para frente. Então, essa conversa inicial foi para dizer que estamos todos no mesmo barco. Somos indivíduos, cada um com a sua bagagem, mas estamos no mesmo planeta, que é o planeta Terra. Esse educandário perfeito para todos nós.
perfeito nesse tempo e espaço para todos nós. Não estamos aqui por erro, por uma burocracia qualquer. Estamos aqui por um motivo. Ninguém veio a passeio. Isso parece frase feita, né? É frase feita, mas é uma verdade. Ninguém veio a passeio ao planeta. Se estamos encarnados, é porque temos consciência e maturidade suficiente para enfrentar as nossas lutas diárias. Temos maturidade e intelecto suficiente para compreender as leis de Deus. Para enfrentar a vida, a encarnação, não precisamos entender de cálculos, de leis. Não necessariamente, mas compreender que somos filhos de Deus, que somos espíritos, que temos uma história e que teremos outras tantas histórias a construir. Isso é muito importante para todos nós. A ideia do estudo de hoje, não só de hoje, mas de todos os estudos aqui do Centro Espírita e de várias casas espíritas sérias, é uma renovação da atitude mental de todos nós. Quando eu paro para estudar, para trazer uma palavra para vocês, eu reformulo várias questões na minha cabeça. Quando a gente troca, quando eu falo aqui, vocês escutam e vocês também conversam comigo mentalmente. Alguns concordando, alguns discordando. Mas é uma troca. E nessa troca todos ganham. Vejam só, em uma das questões do Livro dos Espíritos, Kardec, vejam que essas questões estão bem no início do Livro dos Espíritos. Então, as perguntas são bem básicas. Kardec chega a perguntar se a moralidade, a questão moral e a questão intelectual não estariam divididas em dois espíritos. Então, como isso funcionaria? Nós, corpo, vejam só, nós, corpo, teríamos dois espíritos, um seria responsável pela parte intelectual e o outro pela parte moral. Se pensarmos, aí é o intelecto funcionando, que um único espírito é o responsável por todo o crescimento, nos parece muito mais lógico. Veja uma representação do passado. Antigamente, os povos dividiam as leis naturais em vários deuses. Então tinha o deus do trovão, tinha o deus da lua, tinha o deus do mar, tinha o deus do rio. E na verdade é um Deus único. Da mesma forma, imagina se nós tivéssemos um espírito para cada sentimento, para cada qualidade nossa. Que confusão seria. E no nosso desencarne, o que aconteceria com esses espíritos? Cada um ia para um lado. Não teríamos individualidade. E a partir disso, se torna uma cascata de erros. Então somos um único espírito e devemos trabalhar para conseguir novas posições no intelecto e na moral. Na questão 362, Kardec pergunta: qual o caráter dos indivíduos nos quais encarnam espíritos travessos e levianos? E os espíritos respondem: são estabanados, espertos e algumas vezes seres maléficos. Meus amigos, se quisermos compreender o plano espiritual, basta olhar a nossa civilização. O plano espiritual é formado por homens e mulheres que aqui também estavam. Daqui a pouco nós também estaremos. Daqui a pouco não, né?
daqui a muito tempo, nós também estaremos lá no plano espiritual. Então, para avaliar esses espíritos, basta olhar aqui. Tem pessoas, tem espíritos sérios, tem espíritos mais brincalhões, espíritos que gostam mais de música, espíritos que gostam mais de ler, espíritos que gostam mais de ir à praia, espíritos que gostam mais de beber, espíritos que gostam mais de não sei o quê. Basta olhar, sem julgamentos. É uma repetição. Tem espíritos que gostam de usar roupa assim, tem espíritos que gostam de roupa assada, tem espíritos, né, dependendo do grau, sentem frio, mais frio, tem espíritos que são mais tristes. Basta olhar a nossa sociedade. Outra curiosidade que bate em nossa porta é entender o que fomos em vidas passadas. Basta também a gente olhar o que nós somos agora. O progresso é inevitável. Se somos assim agora, significa que ontem éramos piores. E amanhã seremos melhores. Às vezes, influenciados por romances mediúnicos, acreditamos que sempre vamos ser rainhas e reis, né, na Europa medieval, coisas do tipo. Nem sempre. Quase nunca, na verdade. Mas a curiosidade, avaliando a nossa personalidade, já dá umas grandes respostas. Se eu sou triste, fico triste por tal motivo, tem que analisar, seguindo as orientações de Santo Agostinho, tem que analisar, dar um mergulho, e também orientações de Denis, dar um mergulho íntimo para compreender o que sou, por que isso me deixa triste, por que aquilo me deixa irritado, por que eu gosto de fazer tal coisa. Não podemos ir como peixe morto que é levado sem consciência pelo mar. Temos que atravessar a nossa encarnação conscientes, analisando o que somos. Porque senão vai chegar no final e a gente não vai aprender muita coisa. Vamos aprender, sempre aprendemos, mas poderíamos ter aprendido muito mais. A análise deve ser contínua. Contínua. Na troca com outro, e é por isso que a gente está aqui nesse planeta de nesse planeta Terra de provas e expiações, tratando, labutando, brigando, amando tantos indivíduos tão heterogêneos, porque tem que analisar. Imagina se todos vivêssemos num planeta, todos fôssemos também homogêneos. Além de ser chato, imagino que seria chato, não iríamos aprender nada. Mas na troca, compartilhando o pouco que sabemos, e estando aberto para o muito que precisamos compreender, novamente, conseguiremos chegar lá na frente. E quem sabe, né, ser um novo Giordano Bruno, ser uma nova Joana d'Arc, ser um novo Jean Hus. Porque sempre precisaremos, não necessariamente nesse planeta, mas em outros, porque em Kardec também está dizendo, e pela lógica dos fatos, nos deixa claro que os planetas são habitados, não é só a Terra, e a criação de Deus é contínua, precisaremos de novos mártires. Precisaremos ensinar futuramente. Já ensinamos de forma menor agora. Futuramente, quem sabe, não ensinaremos nações. Mas para isso, temos que caminhar. Temos que trocar. Quem sabe, com esse sentimento de
futuro, visualizar o futuro, a gente não encare os embates da vida de outra forma. Quem sabe? Já falamos que a inteligência não é sinônimo de moralidade. Mas nós gostaríamos de ler uma mensagem de Joana e conversar um pouco sobre essa mensagem. Joana, em 1909, no grupo espírita de Leon Denis, envia uma mensagem, e eu vou ler parte da mensagem e tentar adaptar para a nossa situação atual. Joana diz o seguinte: amai a Deus acima de tudo. Aí está a força que vos libertará desse mundo material e vos fará suportar as chamas da dor. A fé em Deus fez com que Joana suportasse as chamas da dor. Não sei se vocês sabem, mas Joana foi queimada viva. Mas muito pior do que ser queimada foi o período que Joana ficou no cárcere. Pois imagina Joana, no século XV, com 19 anos, esse espírito que sem a explicação espírita não faria sentido, uma criança, um adolescente de 19 anos, liderar exércitos sem conhecimento do mundo, responder em seus julgamentos os doutores da igreja, desconcertando aqueles homens, aqueles senhores sábios. Então, sem as verdades espíritas, isso já não faz sentido. Mas vamos encarar os fatos com o que acreditamos. Então, Joana, com seus 19 anos, sem o conhecimento formal da época, conseguiu, mesmo em guerras, apaziguar corações, levar à luz a tantas pessoas que viviam na escuridão. Então eu indico ler o livro de Leon Denis, que fala sobre Joana, para vocês compreenderem a natureza espiritual dessa alma que veio para salvar a França do domínio inglês. Então Joana, com 19 anos, tinha uma bagagem moral e intelectual. E essa bagagem moral e intelectual foi conseguida através das suas vidas, através dos séculos. E ela, como outros já citados aqui, por ser um verdadeiro Messias, um missionário de Deus, também sofreu a imolação. Porque quase todos aqueles que vêm ao mundo falar das verdades de Deus sofrem consequências drásticas. Então é por isso que esses espíritos precisam ter a maturidade, precisam ter a coragem para abraçar tais missões. Porque não quer dizer que todos irão ser imolados, mas muitos são. É só vermos a história. Então, Joana continua. Esse amor me deu toda a energia, todo o poder. O amor fez com que Joana conseguisse focar seus objetivos de uma outra forma. Ela, com a sua madureza, quando recebeu as mensagens iniciais de suas vozes,
que eram espíritos que estavam auxiliando essa missão, imagina uma menina que era mais nova do que 19 anos, deixar de lado suas brincadeiras, nas palavras dela, seus brincos, para focar na sua missão. Imagine hoje, um jovem com essa idade receber uma intimação espiritual para salvar uma pátria. Imaginem os senhores e as senhoras. Então não é para qualquer um. E Joana continua: que a França se torne consciente de seu papel, que é o de derramar no mundo claridades sempre mais vivas. Pensemos agora no nosso Brasil e troquemos um pouco a frase de Joana. Que o Brasil se torne consciente de seu papel, que é o de derramar no mundo claridades sempre mais vivas. Os senhores e as senhoras já devem ter ouvido muitos dizerem que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do futuro, a pátria do Evangelho. Mas analisem a situação do nosso país atualmente. Muitos podem questionar se isso é verdade ou não. E não é um erro questionar. Pelo amor de Deus, no Espiritismo temos que questionar tudo. Analisando a situação do nosso país, percebemos que temos que melhorar muito para sermos considerados a pátria do Evangelho. E essa transformação não parte do coletivo para o indivíduo, não. Essa transformação parte do indivíduo para o coletivo. Novamente, que isso não seja encarado como frase de efeito. É mais uma verdade que não damos tanto valor. Às vezes pedimos mentalmente ou queremos fazer grandes missões, quando nem pequenas conseguimos. Utilizem os momentos para analisar quais são as pequenas missões que precisamos realizar para ajudar o nosso Brasil a se tornar a pátria do Evangelho. Porque a espiritualidade está indicando que talvez isso seja verdade. Mas sem os nossos braços, sem o nosso suor, não é possível se transformar, não. Porque não há milagres e a lei é de liberdade. Temos o livre-arbítrio. Mesmo que recebermos uma missão, se recebermos uma missão, podemos realizar ou não. Então, precisamos trabalhar e pensar como realizar isso. E Joana continua: chegaram os tempos. O Espírito de verdade, anunciado pelo Cristo, vem próximo. Nascerá no meio de vós. Isso não significa que Jesus vai reencarnar, não. Não é isso. O Espírito de verdade são as verdades espirituais. E as verdades espirituais são as consoladoras. Quantas mães não foram consoladas com a verdade que seus filhos não estão mortos, que não sumiram? Quantas pessoas foram consoladas em saber que terão novas oportunidades? Que essa vida não é a única, que não teremos um céu tocando harpa pela eternidade, ou inferno sendo castigado também pela eternidade. Quantas pessoas não foram consoladas ou impulsionadas para a busca por novas verdades, com as informações que há espíritos em outros orbes
que o entendimento da humanidade, ainda hoje, é limitada. Nos séculos antes das navegações, duvidavam da existência de vida, na verdade duvidavam de outros continentes, e muito mais da vida em outros continentes. E hoje duvidamos da existência de vida em outros orbes. Será que Deus fez tudo isso para ter vida apenas no planeta Terra? Carl Sagan, que é um astrônomo já desencarnado e é ateu, dizia que se existir vida no planeta Terra apenas, seria um grande desperdício de espaço. Quanta verdade nessa afirmação! Então o Espiritismo, através das suas bases, dos seus estudos, dos seus desdobramentos, trouxe o consolo, através também do intelecto. Porque raciocinamos, concluímos por nós mesmos que aquilo faz sentido. Alguns ainda acreditam ou consideram as verdades da doutrina porque estão escritos no livro. De início isso não é um problema, mas que isso seja temporário, que através dos aprofundamentos dos nossos próprios estudos, das nossas próprias avaliações, cheguemos à conclusão própria, não pelo outro, própria, que aquilo faz sentido. E se não fizer, que busque mais. Que não aceite porque está escrito. Porque é nesse exercício que crescemos. Já passou a fase de encararmos os livros ditos sagrados, onde acreditávamos que a discussão era pecado. Na doutrina espírita, e isso foi um ponto que me chamou a atenção no início, é necessário o debate. Não é o debate, não encarem o debate como algo pejorativo ou desagradável. O debate de ideias, saudável, fraterno, onde todos crescem. E Joana continua. Ele viera para tirar a alma do sofrimento e da inconsciência. Do sofrimento, porque não entendíamos de forma muito deturpada as leis de Deus. E da inconsciência, porque não refletíamos, porque apenas recebíamos informações. Tínhamos pessoas onde considerávamos os mensageiros de Deus na Terra, e só essas pessoas tinham poder ou a compreensão suficiente para a leitura dos textos, e eram eles que passavam, ou elas que passavam, para nós. Então o entendimento que tínhamos, aparente, na verdade era o entendimento daquele ser, e não nós. Então, em verdade, éramos grandes inconscientes da lei de Deus. Hoje, nesse debate, nessa troca fraterna, conseguimos dar os primeiros passos, porque a doutrina é muito recente. Talvez essa seja nosso primeiro contato com a doutrina, enquanto espíritos, ou a segunda no máximo. Mas é nesse crescimento, é nessa troca, como dizíamos, que vamos ter uma compreensão mais ampla do que seja vida espiritual, do que seja imortalidade da alma, do que seja pluralidade dos mundos habitados, do que seja comunicabilidade dos ditos mortos. É na troca. O estudo solitário em seu lar, o estudo solitário em seu quarto, na biblioteca, é muito válido, super importante. Mas no grupo, na troca, é muito mais rico. Porque às vezes lemos um texto 1000 vezes, e na 1001ª aparece uma palavra lá que nós nunca tínhamos visto. E de repente é um amigo ou uma amiga que aponta aquilo ali. E é uma vírgula
que não tínhamos lido direito por 1000 vezes, que faz toda a diferença para a nossa compreensão, para concatenar o pensamento kardeciano. E Joana finaliza: agora, outras verdades superiores vão luzir. É porque na maturidade, no aprofundamento dessas leis, a partir do momento que nos tornamos capacitados para novas informações, espíritos, mensageiros de Deus, vêm ao nosso socorro, trazendo informações, auxiliando o nosso entendimento. Meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus, esse Mestre amado, possa abençoar verdadeiramente a todos nós, as nossas mentes, os nossos corações, as nossas famílias, os nossos objetivos. Plasmem os objetivos. Acreditem em seus objetivos. Não tem nada de místico nisso. Pensem com amor, com vontade firme. Visualizem aquele objetivo se tornando realidade. E pedindo amparo aos guias que, mesmo nas nossas dores, mesmo nas nossas maiores quedas, não nos deixam sozinhos. Todos ficam com Deus. Agradeçamos a Deus esses momentos e mantenhamos as nossas vibrações amorosas para ouvirmos a palavra do plano espiritual. Meus irmãos, Jesus nos abençoe e nos proteja nos estudos, nos trabalhos espirituais da noite de hoje. Compreender a doutrina espírita, traduzindo o pensamento de Jesus a nos mostrar: conheça a verdade e ela vos libertará, faculta a todos nós, espíritas, a percepção do entendimento das nossas necessidades na reencarnação. Sendo assim, meus irmãos, quanto ainda é difícil para o ser humano encarnado perceber os valores conquistados nas diversas encarnações. São esses valores que queremos ressaltar no sentido do espírito ao adentrar numa existência no corpo masculino, desenvolvendo nas energias que o próprio corpo libera para o espírito o fluxo espontâneo, ainda traduzido pelo processo de evolução instintiva, na proteção, na segurança, na visão que o espírito tem que ter para se manter mais forte diante das suas necessidades de embates. O corpo físico possibilita ao espírito desenvolvimentos. Ao mesmo tempo, ao adentrar na encarnação ao corpo feminino, o que o espírito absorverá? Nos dias de hoje, na igualdade trazida na sociedade, ainda o corpo feminino possibilita a sensibilidade, a maternidade como objetivo não mais do cuidar, mas o objetivo do educar, do olhar o seu irmão que chega, espírito que estará, filho
e perceber os valores da maternidade juntamente com o Pai no desenvolvimento da família universal. Assim, granjeando encarnação em encarnação, em cada fase da vida do espírito, mergulhando no corpo masculino ou no corpo feminino, desenvolve as aptidões necessárias do amor, a igualdade, se fazendo nas suas propostas reencarnatórias como a alegria da consciência que adquire na vida espiritual. Paz, segurança, amor, caridade, todos os sentimentos deverão ser desenvolvidos em cada existência, em cada momento, e vamos enxergando essa igualdade entre os homens, igualdade como espíritos, igualdade como irmãos, igualdade no trabalho do bem, na caridade. Poderemos entender melhor a Jesus Cristo quando diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Ora, meus caros, a doutrina espírita nos possibilita viver assim, desenvolvendo em cada momento da encarnação um ponto a mais. Observem quantos homens precisam amansar o seu coração, identificar o sentido da família e estão hoje trabalhando intimamente, amparando, ajudando, coordenando as tarefas de um lar. Quantas mulheres, espíritos no corpo feminino, estão desenvolvendo tarefas cada vez mais de proporções de igualdade no trabalho do bem, na educação, nas indústrias, e possibilitando nas pesquisas a igualdade do espírito. E assim, estamos vendo um mundo se transformando, se preparando nas possibilidades íntimas de nos reconhecermos efetivamente como espíritos. A doutrina espírita, vivenciá-la é trazer para junto de nós a certeza da continuidade da vida de todos nós nas propostas do bem, trabalhar incessantemente, desenvolver o bem em si mesmo incessantemente, para que, ao deixarmos o corpo físico, todos possam dizer assim para si mesmo: eu me tornei um espírito melhor, mais em paz. Eu compreendi o objetivo da minha encarnação. Entendi porque essa ou aquela aptidão foi mais espontânea ou foi diminuída, anulada. Eu compreendi as necessidades do meu corpo. Eu consegui vencer minhas imperfeições ou amenizá-las. Eu estou mais em paz, em regiões de desenvolvimento moral, de alegrias, de realidades espirituais. Trabalhemos, irmãos, sentindo cada um de vocês as possibilidades do bem em vossas encarnações. O abraço do vosso irmão altivo, amparados por Baltazar. Muita paz, bom trabalho no bem, felicidade para todos. Graças a Deus.